Oi galera, tudo bem? E aí, o que vocês estão fazendo? Estudando muito? Bacana! Olha só, essa aula de hoje a gente vai fazer o feedback das atividades que foram propostas para essa semana, tá legal? Então, a gente vai corrigir as questões do livro e também fazer o feedback das questões lá no CPB Provas, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração bem rapidinho, tá legal? Vamos lá! Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Nos dê sabedoria e entendimento para podermos aprender mais ainda a respeito do assunto que estamos trabalhando. Venha estar conosco, te clamamos em nome de Jesus. Amém. E aí, vocês estão prontos? Estão? Então vamos lá. Peguem o seu material, o seu livro, tá? Pra gente poder fazer o nosso feedback. Vamos lá? É isso aí! Muito bem, então aqui nós estamos na página 14 do livro, tá? E eu queria especificamente que vocês trabalhassem a questão 11. E o comando diz assim, ó: Read the information about the people in the photos, then write sentence with the past tense of the verb to be. Então aqui nós iríamos trabalhar o verbo to be no tempo passado, certo? Então qual era a proposta dessa questão? Você tinha que ver as informações de cada personagem aqui proposto e fazer frases falando o que eles estavam fazendo, tá? Aí você tinha que usar, por exemplo, da Yoko e do Hiroshi, o nome deles, mencionar a cidade e o ano que eles estariam fazendo a atividade deles. Bora ver os exemplos aqui, rapidinho. Vamos lá? Olhem aqui, a letra A já vem trazendo para vocês a sugestão de como você deveria fazer. Então, nós temos aqui a Ingrid, né? Ingrid. E aí tem as informações dela bem aqui, ó. Ingrid, a cidade que ela mora ou está, ó, Madrid. E o ano, né? 2001, ela está sendo uma turista. Então, a gente vai dizer a informação a respeito do que ela estava fazendo em Madrid no ano de 2001. Então, Ingrid was in Madrid in 2001, she was a tourist. Então, aqui eu estou usando o verb to be no passado. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai para o papel. Então, no inglês, qual é a grande sacada, tá? A gente nunca deve esquecer uma coisa. Por exemplo, aqui, ó, nós temos dois personagens, o Igor e a Sandra. Se eu tenho dois personagens e eu tô trabalhando o verbo to be no passado, tá? Então, eu tenho que saber que o was vai trabalhar com um determinado tipo de sujeito e o were também. Então, naquele outro exemplo que a gente viu do livro, nós tínhamos a Ingrid, certo? Então, se ela é apenas uma pessoa, é menina, então, obrigatoriamente, eu vou usar quem? Was. Então, vai ficar Ingrid o quê? Was. Tá bom? Agora, o Igor e a Sandra já são dois personagens. Igor and Sandra. O Igor e a Sandra já cai naquela ideia que nós já aprendemos, que é o plural. Então, já que é plural, eu vou usar quem? O were. O were. Então, vai ficar Igor and Sandra were. E assim para todos os outros personagens. É essa a grande sacada da questão, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Agora, voltando aqui para o livro, na página 25, o que você deveria fazer, tá? Aqui nós temos a imagem de três personagens, de quando eles eram crianças e quando agora adolescentes. O que você tinha que fazer? Ver aqui na caixa box as ações de cada imagem e escrever aqui as suas ações, tá? E aí, o que aconteceria depois? Você deveria criar frases de o que eles estavam fazendo aos 3 anos de idade, certo?
Então, essa frase deveria ficar no passado. E aí, fazer as frases de quando eles são adolescentes. Então, nós iríamos trabalhar aí 2 tempos verbais. O tempo passado, que é o que nós vamos trabalhar no simulado, e o presente, que estão fazendo agora, enquanto adolescentes, que é o assunto que nós já tínhamos visto na prova, tá bom? Aqui já era uma atividade que você deveria fazer com um colega, mas quem não conseguiu fazer e fez de si próprio, não tem problema. Você tinha que fazer a mesma dinâmica que a questão anterior estava te propondo. Falar o que você fazia com 3 anos, né? Aí tinha que saber com o pai e com a mãe. E aí depois você teria que escrever, falar a respeito do que você faz agora, tá bom? Como adolescente. Já na página 26, vocês deveriam fazer o quê? Esses verbos todos estavam no tempo presente. Estavam não, estão, né? Estão no tempo presente. Você iria fazer com que eles ficassem todos no passado, para então preencher as alternativas da letra A até a letra D, tá? E aí, como é que iria fazer para colocar o verbo correto? Tinha que ver o contexto da frase, tá bom? Ver as informações que estão antes ou depois, elas sempre vão te ajudar a colocar o verbo de ação de forma correta, tá bom? Já na 12ª questão, é praticamente a mesma coisa que a 11ª questão propõe logo no início. Você teria que colocar os verbos que estão no presente no passado e depois trabalhar o inverso. O inverso não, tá certo? Você tinha que colocar aqui presente e passado, nas 2 tabelas, ok? E aqui no finalzinho da 12ª é uma proposta em dupla, mas a gente não pode fazer em dupla. Então, você tinha que, com um amigo, escrever sobre o que vocês fizeram na noite que passou. No caso, como vocês estão em casa, vocês poderiam falar a respeito do que vocês fizeram na noite anterior com seus pais, né? De repente, vocês estão conversando via WhatsApp, né? Fazendo videochamadas. Então, você ia relatar algo da noite passada, beleza? Muito bem. Vamos lá, na página 28, aqui já é para você trabalhar o passado propriamente dito, o simple past, tá bom? E aqui que você tinha que fazer? Falar o que você estava fazendo quando era pequeno. Então, você ia relatar coisas do seu passado, para você trabalhar o tempo verbal do simple past, tá? Aí temos o exemplo aqui, ó, da menininha que fazia desenhos, né, e tudo mais, e aí escreveu a respeito do que ela fazia e do que ela não fazia, tá bom? Aqui diz friend's name, porque você também podia trabalhar com seu amigo, mas a gente não tá podendo ter, como eu falei antes, amigo, entendeu? Enfim. Aí, o que ia fazer? Faz com o pai, faz com a mãe. Você que ainda não conseguiu fazer, pode ir fazendo e colocando lá no Eclasse, tá bom? Na 14ª questão... Voltando, aqui, ó, na 14ª questão, você tinha que relatar o que você estava fazendo com o seu amigo na semana passada, tá bom? E o que você estava fazendo também na semana passada, na 14ª. Na 15ª, você tinha que fazer uma lista de coisas que você não fez na semana passada. Então, aqui nessa 15ª questão, você tinha que trabalhar o quê? A forma negativa do simple past. Então, o que a gente precisa na forma negativa do simple past? Então, o did. O did é acompanhado de quem? Do not, tá bom? Não esquecendo que o verbo principal não deve estar conjugado na forma negativa. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima parte. Vamos lá. Muito bem. Aqui no computador, lá no CPB Prova, vocês tinham 5 questões para fazer, tá? Vocês tinham que escrever as respostas, eram de formas discursivas. Tínhamos apenas uma objetiva, justamente para vocês trabalharem a habilidade com o tempo verbal. Então, na primeira questão, vocês tinham que observar o contexto da frase para poder preencher de forma correta, tá? Então, na letra A,
da primeira questão, nós temos o verbo we e do lado dele o verbo play. Aí logo em seguida vem dizendo que when you, né? When you, tá? E o verbo call. Muito bem. Então, como é que eu iria fazer para preencher essa questão, essa letra A? Então, vamos aqui para o papel. Então, nós temos o play e o call. Então, o que vocês tinham que fazer? Sempre que tiver essa palavrinha aqui, ó, when, ele sempre vai dar a tendência de que a frase vai ficar como? No simple past. Tá bom? Então, como é que iria ficar a frase? Aqui ficaria we was o quê? Playing. E aqui when o quê? When you called me. Pronto, essa seria a resposta correta da letra A. Tá legal? Muito bem, vamos para a segunda. Na questão número 2, tá? Vocês tinham que fazer com que esses verbos ficassem conjugados no simple past. Então, aqui vocês tinham que trabalhar as regrinhas de conjugação, que a gente viu na aula que passou, na videoaula passada. Então, eu vou pegar 3 verbos para a gente dar o exemplo, tá bom? Para a gente ver como seria. Aqui estão os verbos, tá? Cut, stop, try, tá? São os que estão lá no CPB Prova. Então, aqui nós temos aquela regrinha, lembram? Consoante, vogal, consoante. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou repetir a consoante e colocar no final o quê? Já que estamos trabalhando passado. O ED. Então, vai ficar como? Cutted. Muito bem. O stop, mesma coisa, ó. Consoante, vogal mais consoante. Aí eu coloco o P novamente e o ED. Vai ficar como? Stopped. E o try? Aqui vai ficar como? Se eu tiver uma consoante mais um Y, o que vai acontecer? Vamos puxar a setinha para cá, ó. Vou colocar o T e o R, o radical do verbo, tá? E eu vou colocar o I mais quem? D. Então, ficou try it. Beleza? Então, era isso para você fazer na segunda questão. Vamos lá. Terceira. Muito bem. Aqui na terceira questão, vocês tinham que trabalhar o past continuous, certo? Qual é o segredo do past continuous? É que você tem que prestar atenção no quê? No verbo, para colocar o verb to be de forma correta. Isso aí. E também lembrar das 3 regrinhas de conjugação quando nós utilizamos o ing, ok? Então, past continuous é very, very easy. Ele não tem muito mistério. Então, vou pegar 2 exemplos, tá? A letra A e a letra B, para vocês verem como vocês deveriam estar trabalhando. Let's go? Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos os dois, a letra A e a letra B. Então, nós temos aqui o sujeito I. O sujeito I, ele precisa de quem? Do was. Tá bom? E aí, nós temos o verbo make. Vejam que ao final dele tem um ezinho. Então, uma daquelas regrinhas de conjugação vai se encaixar aqui. Então, eu vou repetir o verbo até o radical. Eu vou tirar o e colocar quem? O ing. Muito bem. Já na letra B, você tinha 2 sujeitos, o Joey e o Sam. Então, já que são 2 sujeitos, eu vou usar aqui were, tá? E aqui o verbo principal segue o mesmo raciocínio.
eu vou usar o radical. Como tem a letra Ezinha aqui, ó, eu vou tirar e colocar o ing. Então, vamos lembrar que o was, ele vai ser utilizado com quem? I, he, she e it. E o were, eu vou utilizar com quem? We, you e o they. Very good. Lembraram? Muito bem, simples, não é? Vamos para a próxima questão. Bom, aqui na quarta questão é praticamente a mesma coisa da primeira, tá? Então, vejam que aqui, ó, nós temos o sujeito, tá? E aí você tinha que colocar, observar que bem aqui no meio, ó, eu tenho when, tá? Então, subentende-se que nessa parte da frase vai ficar no simple past. E aqui no past continuous, então deveria ficar she was surfing when the shark attacked her. Ok? E assim é a mesma coisa com os outros, olha. When, então aqui ia ficar como? Meet. Vejam que esse é um verbo irregular. Nessa questão, nós temos muitos verbos irregulares, então você tinha que estar atento a isso. Então, você tinha que colocar, em vez de, do jeito como está aqui, você ia escrever o M, o E e o T. Ia ficar met, tá? His girlfriend. Então, he was dancing at a party when he met his girlfriend. Ok? Muito bem. Bom, na última questão, a quinta, vocês tinham que observar as 4 frases, certo? E me dizer, marcar na alternativa certa, de quais dessas frases estavam escritas de forma correta, dentro do conteúdo que nós estamos trabalhando. A alternativa certa era a letra C, tá? Por quê? Por causa que o verbo went, olha aqui, ó. Bem aqui, ó, na quarta questão. Ó, o verbo went, ele está conjugado, é o verbo ir, né? De forma certa no passado. Ele muda de forma o verbo go. Então, I went to the cinema. Então, eu fui ao cinema na noite o que passada. But I wasn't liking the film. Mas eu não estava gostando do filme. Tá certo? Agora, a terceira questão, bem aqui tem o erro, ó. Por quê? Porque o not está antes de quem? Do verb to be was. Isso não pode, tem que ficar sempre o not depois do verb to be. Aí sim ia ficar correto. Na segunda, qual foi o problema? Começou bem, ó. He didn't. Tá certinho. Porém, ó, a pessoa, o coleguinha, conjugou o verbo principal. Nós não conjugamos o verbo principal na negativa, tá? E na primeira questão, ela está certa, por quê? Porque o verbo to be, auxiliar, está antes do sujeito e o verbo principal está conjugado de forma correta. Então, a alternativa certa era qual? A letra C, as frases 1 e 4 que estavam corretas. Tá bom? Agora, vamos encerrar nossa aula. Então, meus amados, é isso. Eu tinha como objetivo que vocês trabalhassem a questão do uso das regrinhas com os verbos principais, como utilizar o verbo to be de forma correta com os sujeitos, tá legal? Então, se você não conseguiu, não fique triste, tá? Vá praticando, principalmente você que tá aí com o seu livro, refaça as questões, faça novamente, tá bom? E você pode estar me enviando lá pelo eClass, eu vou estar recebendo, tá bom? Não deixe de deixar registrado lá que você fez a tarefa, tá? Sempre vejam os vídeos até o final, que é muito importante, porque pode ter uma informação que seja relevante para você, tá? Eu estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente estar junto de novo em sala de aula. I miss you so much. So, bye bye. See you next class.